O problema de hoje é que as pessoas, elas quando erram, elas não voltam para consertar o erro, não voltam para recomeçar. Homens são tão orgulhosos, quando eu falo em homens é aplicado a mulheres, são tão orgulhosos que não retrocedem para novamente refazer aquilo que precisa ser feito. Querem geralmente passar um pano e continuar, e deixando ponta solta para trás. Meu irmão, minha irmã, você precisa voltar naquela pessoa e resolver as pendências. Não dá para viver as promessas de Deus sem que você resolva aquela situação financeira. Aquele erro que você começou lá atrás precisa ser ajustado para que você possa continuar de novo. Então, às vezes, irmãos, nós temos que deixar o egoísmo de lado, retroceder, voltar para trás e começar de novo da onde paramos. Josué no capítulo 24, quantos encontraram? Diga amém. Josué, capítulo 24. Eu sempre gosto que vocês que fiquem com a Bíblia na mão. Por isso que eu já nem peço para que vocês levantem, para que vocês possam acompanhar, né, o texto. Versículo 1 do capítulo 24 diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades e líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Amém. Glória a Deus. Embora nós lemos aqui o livro de Josué, nesse capítulo que nós lemos, Deus ele dá testemunho acerca de Abraão, ou daquilo que ele fez com Abraão, uma promessa. Nesse texto, nesse capítulo aqui, Deus ele está propondo uma renovação de aliança com o povo de Israel. Nesse momento do capítulo que nós lemos, a nação de Israel estava já tomando posse da terra prometida, da terra que Deus tinha prometido a Abraão e a sua descendência. Dentro desse contexto, e é justamente aqui que Deus ele propõe uma renovação de aliança para aquele povo. Só que nessa renovação ele faz questão de fazer menção de Abraão. Ele faz questão de dar testemunho acerca da escolha que ele teve em relação a Abraão. Que ele faz uma aliança com Abraão também, quando ele promete a descendência de Abraão, Canaã. E agora, quando o povo já está em Canaã, ele faz a renovação de aliança. Mas o testemunho que Deus dá, ele não apenas fala e reafirma que Abraão é o pai daquele povo, é o pai daquela nação, mas também ele fala da escolha que ele teve sobre Abraão. Porque quando nós lemos, e aqui Deus ele até dá testemunho dessa parte de Abraão, eu começo a me perguntar o que Deus viu em Abraão. O que Deus viu em Abraão que chamou a sua atenção a ponto dele escolhê-lo? Por que eu digo isso? Porque Abraão, assim como seus pais, a sua família, vivia em Ur, uma terra que era extremamente idólatra. A história vai contar que o povo de Ur, eles criaram, ou eles ali inventaram mais de 4.000 deuses, esculturas naquela cidade, e eles adoravam aqueles deuses. Então o povo de Ur era extremamente idólatra. Consequentemente, a família de Abraão também era uma família idólatra. Assim como Abraão também, ele era idólatra. Ele adorava outros deuses. Deus aqui nesse texto, ele faz questão de fazer menção que Abraão e toda a sua família adorava outros deuses. E aí eu fico me perguntando, o que Deus viu em Abraão para ele escolher Abraão, em meio a um povo que vivia num pecado, num grau hard, por assim dizer, porque Deus ele condena muito a idolatria.
O que Deus viu? Que Ele tira Abraão de um lamaçal de pecado e traz para perto de si, como uma escolha que seria o pai de uma nação. Meu irmão, eu não sei você, mas existem pessoas que muitas vezes Deus tira de lugares que são inimagináveis, sabe, lugares do mundo lá fora, né, em ambientes pecaminosos, que muitas vezes a gente fica olhando para as pessoas e fala: nossa, o fulano saiu de lá, como que ele pode? Por que Deus escolhe? Por que Deus escolheu? Irmãos, às vezes Deus ele não olha somente a ação da pessoa, Ele não julga a sua ação, porque Ele conhece o seu coração. E quando Deus conhece o coração, Ele não vai muitas vezes julgar baseado na forma com que você age, porque muitas vezes nós estamos tão afoitos ali no nosso coração, né, aflitos, ou até mesmo em situações injuriados, com raiva, que a gente toma atitudes inconsequentes. Só que Deus ele conhece o nosso coração e sabe que foi só um momento, que quem nós somos o reconhece como o Senhor da nossa vida. E muitas pessoas às vezes eles saem de lugares, né, que a gente olha e fala: nossa, essa pessoa é improvável, dado da onde ela saiu. Só que quando nós olhamos para Abraão, e assim eu digo que Abraão foi visto por Deus não apenas pelas suas atitudes, mas Deus olhou para Abraão e viu o coração de Abraão. E sabe o que ele viu dentro no coração de Abraão? Uma pessoa, ou um ser, um adorador, um homem que tinha fé. Abraão tinha muita fé, tanta fé que ele tinha. Então, tamanha era o seu coração de adorador, que ele canalizava a sua adoração e a sua fé em outros deuses, porque a busca que Abraão tinha era uma busca, né, por algo maior na sua vida. Quem sabe, eu pensando aqui, Abraão apenas ele não se contentava em adorar deuses que eles mesmos criavam. Talvez na cabeça de Abraão ele estivesse pensando: não é possível que esse Deus que as pessoas fazem pode livrar a nossa vida dos nossos inimigos. Não é possível que os deuses que o nosso povo faz podem nos abençoar ou abrir portas para nós. Dada toda a biografia, o histórico de Abraão que nós conhecemos, nós podemos termos essa ideia, essa linha de pensamentos, que a busca de Abraão era uma busca por algo maior. Abraão tinha fé, estava canalizado em uma direção errada. Abraão tinha um coração de adorador, porém ainda na ignorância ele adorava a outros deuses. E Deus, quando ele olha para Abraão, ele vê o coração de Abraão e falou: esse é o modelo de um povo que eu quero para abençoar as nações da terra. Um coração devoto e uma pessoa de fé. Ele escolhe Abraão. Ele olhando Abraão, então, o coração de Abraão, ele chega diante de Abraão ali, e ele lança uma palavra. Em Gênesis 12 você vai ver isso, se você quiser acompanhar. Ele chega para Abraão e fala: ei, sai da tua terra. Se você sabe o texto, me ajuda a pregar aí. Deus chama Abraão e fala: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes. Não era suficiente apenas sair da terra, do lugar onde ele morava, ele tinha que sair do meio dos parentes dele, sair da casa do seu pai, porque eu conheço o seu coração e também conheço o coração dos seus parentes, e o propósito que você carrega não condiz com o ambiente em que você está. Você está entendendo porque Deus te tirou de alguns lugares? Você está entendendo porque Deus pediu para que você abrisse mão de pessoas? Porque Deus ele não vê a sua ação, mas Ele vê o propósito que você carrega sobre o teu coração. Sai deste lugar, porque aquilo que você carrega é bem maior do que você sonhou. Sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar, para onde? Vai caminhando, que eu vou mostrar. Quando nós seguimos a Deus, nós temos esse pensamento, nós queremos sabermos aonde nós estamos indo, isso nos traz mais segurança. Mas quando você não sabe o caminho para onde você vai, meu irmão, é como se estivesse dirigindo numa estrada com neblina. Você tem que ir caminhando para você ir vendo a estrada, você tem que ir indo para você ver o próximo o passo, a próxima curva, a próxima entrada. Era dessa forma que Deus fala para Abraão. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: o segredo de você viver uma vida extraordinária com Cristo é obedecer. Se você obedecer a Deus, você vai viver uma vida extraordinária. Ah, está difícil, né? Está impossível. Essa forma ou esse caminho que eu estou caminhando, ou por lugares que eu estou indo, não está me levando a nada, meu irmão. Está obedecendo a Deus, você vai viver o extraordinário.
Se você está debaixo de uma palavra, se Ele falou, não precisa nem vir pedir oração para o pastor abençoar, porque se Ele falou, quem sou eu para sacramentar aquilo que Ele falou? Então quer viver uma vida extraordinária? Obedece. Abraão, ele sai em obediência àquilo que Deus falou para ele, porque Deus tinha visto nele um coração adorador. Deus tinha olhado para ele, para o coração dele, e visto um homem que tinha fé, um homem que estava disposto a adorar. Na verdade, Deus ele não procura adoração, Deus ele procura adorador, porque a Bíblia diz que existem miríades de anjos que estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, na nossa concepção de tempo, 30 dias no mês, 360 e poucos dias no ano, adorando a Ele, dizendo santo, 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 lá no céu. Uma adoração que nós jamais poderíamos oferecer a Deus, comparado àquela excelência que os anjos oferecem. Então Deus ele não está procurando adoração, Ele está procurando adorador. Naquela conversa que Jesus teve com a samaritana, João capítulo 4, sabe aquele diálogo no poço? No versículo 23, ele vai falar bem assim para aquela mulher: olha, vai chegar a hora, e de fato já chegou. Tem adorador aqui? Que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, mas também em verdade. Adorarão ao Pai em espírito, mas também vivendo a verdade da palavra. Adorarão ao Pai em oração e louvor, em canções, mas também praticando todo dia a verdade que está escrito neste livro. Vai chegar esse dia que os verdadeiros, se Jesus fala os verdadeiros, é porque tem falso, mas aqui tem verdadeiros, amém? Jesus ele complementa dizendo: são esses que o Pai procura. E quem que ele encontra? Abraão, um coração adorador, um cara de fé. Abraão tinha essa vida, tanto que a vida dele foi uma jornada de adoração constante. Em todo momento da vida dele, ele levantava altares de adoração a Deus, porque quando ele encontrou esse Deus, meu irmão, nada mais segurou a adoração e a fé que ele tinha nesse Deus que nós o conhecemos. Quando ele recebe a palavra, ele vai para onde? Para Canaã. Gênesis capítulo 12, ele segue para Canaã. Interessante que quando ele chega em Canaã, Deus chama ele num canto. No versículo 7 do capítulo 12, Deus chama ele num canto e fala: Abraão, sabe a terra onde você está pisando agora? É esta terra que eu vou dar aos seus descendentes. É esta terra que eu vou dar a toda a sua descendência. Quando Abraão recebe esta palavra, sabe o que Abraão faz? No mesmo instante, ele levanta um altar de adoração. No mesmo momento em que Deus ele faz essa promessa para Abraão, é esta terra. Eu gosto de pensar que este altar foi o primeiro altar que Abraão levantou a Deus, o altar em que Deus chama Abraão para dar esta promessa, o altar da promessa, o altar do chamado. Ele faz ali em gratidão aquilo que ele tinha recebido de Deus. Eu acho que hoje muitas pessoas, quando recebem uma promessa da parte de Deus, ou até mesmo o cumprimento de uma promessa da parte de Deus, elas estão muito tendenciosas a celebrar esta promessa e esquece de quem prometeu. Muitas pessoas, quando recebem uma promessa de Deus, vive o cumprimento da promessa, recebe a palavra, vive o processo, vive, vive o propósito, chega na promessa e esquece daquele que prometeu. E começa a celebrar, irmão. Quando você receber uma bênção de Deus, não esqueça de quem cumpriu a promessa. Se Ele prometeu que ia fazer algo na sua vida, meu irmão, levanta a Ele um altar de gratidão e adoração, no momento em que Ele prometer. Ah, Deus prometeu para mim, amém, glória a Deus, não preciso fazer mais nada, só esperar. Não, adore, seja grato. Sabe, hoje as pessoas não têm muito sido grato a Deus no cumprimento daquilo que Ele faz muitas vezes. Não é barganha não, meu irmão, porque grandes homens da Bíblia, quando recebiam ou alcançavam bênçãos de Deus, eles ofereciam uma oferta de gratidão, eles faziam algo para o Senhor. Consegui comprar eu lembro que antigamente os irmãos mais antigos, alguns podem lembrar disso, mas quando um irmão recebia uma bênção financeira, por exemplo, ele vinha na igreja e trazia uma oferta de gratidão a Deus. É uma adoração, é um altar que levanta.
estou pedindo dinheiro não, estou dando um exemplo, tá? Um exemplo mais fácil de explicar para vocês. Mas existem muitas outras formas de ser grato a Deus, de agradecer, de levantar um altar. Nesse mesmo instante, versículo 7 do capítulo 12, Abraão, ele levanta um altar a Deus, de gratidão, por aquilo que Deus tinha falado. Mas quando você olha no versículo 8, dá-nos a entender que há uma passagem de tempo ali. Não acontece no mesmo momento, porque Abraão, ele chega em Canaã, depois Abraão, ele continua andando, no versículo 8 ele continua. Então, houve ali um espaço de tempo, alguns dias, meses, não sei. Mas o que dá nos entender é que chegou um momento ali no versículo 8 que Abraão, ele sente saudade de Deus. Ele sente saudade de Deus. Irmãos, talvez Deus não tenha mais falado com ele desde aquele momento do versículo 7 até o versículo 8, ele sente saudade de Deus. Então ele, por conta própria, ele vai e oferece um altar de invocação a Deus, para invocar Deus. Irmão, sabe o que Abraão queria? Olha, hoje é fácil, porque hoje eu e você, nós temos o Espírito Santo sobre a nossa vida. Você tem o Espírito Santo, e mesmo nós tendo o Espírito Santo, às vezes tem momentos que nós passamos por situações angustiantes na nossa vida. Mesmo você tendo o Espírito Santo sobre a tua vida, existem dias que parece que há um buraco no seu coração que nada preenche. Mas você tem o Espírito Santo? Tem, mas tem dias que são difíceis. Agora você imagina, você tendo o Espírito Santo, você passa por dias assim. Imagine os homens do Antigo Testamento que não tinham essa presença que você tem, porque as pessoas não tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento. O Espírito Santo apenas vinha em homens, manifestava o poder para operar o milagre e depois se retirava novamente. Agora, Abraão teve uma experiência de conversar com Deus no versículo 7, no versículo 1, entre outros, no capítulo anterior, que quando ele recebe a promessa, aí Deus não fala mais com ele. Imagine o vazio que estava no coração de Abraão. Chegou um momento, e ele procurou Deus, e ele levanta, porque ele queria não apenas a manifestação e a voz, mas ele queria ser amigo de Deus. Sabe o que é isso? Ser amigo de Deus. Ah, meu irmão, você acha que Deus tinha pedido para ele levantar um altar? Não, o desejo dele de ouvir Deus. Sabe o que aconteceu? Tiago, ele vai escrever no capítulo 2, no versículo 23, dizendo que Abraão creu, e isso foi creditado como justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Amigo de Deus. Abraão foi chamado porque ele atraiu a presença, ele invocou, ele quis se tornar amigo de Deus. Aleluias. Mas o que acontece interessante, irmãos, quando ele chega nesse versículo 8, ele oferece esse altar ao Senhor. Nesse momento, ele tinha saído de Canaã e estava caminhando. Ele chega num lugar entre Betel e uma cidade chamada Ai. E Josué luta lá na frente, depois daquela situação com o pecado escondido. Betel era uma cidade. O significado da palavra Betel, uma palavra hebraica que, traduzindo para nós, ela significa casa de Deus. Ai tem um significado de ruínas, lamentações. Abraão, ele se depara justamente na divisa dos dois lugares. Ele tinha que escolher um caminho, só que não era o lugar, era com quem está. E é justamente por esse motivo que ele levanta um altar para invocar, porque não importava onde ele estivesse, se Deus estivesse com ele. Tanto que você sabe depois, quando ele se separa de Ló. Mas ele apresenta um altar ali, Deus recebe o altar, invoca Deus, Deus aparece para ele, e ele segue para Negueb. Ele não vai nem para Betel, nem para Ai, ele vai para Negueb. E ali ele começa a viver ali. Passando algum tempo, começou a haver fome no mundo, e a fome também começa a bater na porta de Abraão, e a casa de Abraão então começa a passar fome. E essa situação de fome fez com que Abraão esquecesse do seu amigo. Não somente esquecesse do seu amigo, mas esquecesse também da promessa que seu amigo havia feito sobre a vida dele. Ele esquece da promessa,
que Deus tinha feito por ele, no momento em que ele levantava um altar de adoração. Por que ele esquece? Porque ele abandona o Neguebe e vai buscar asilo no Egito. Irmão, quero dizer uma coisa para você, como eu falei, se Deus prometeu, se Deus falou algo para você, Ele cuida, Ele cuida. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa, às vezes você olhando com uma visão mais panorâmica para tudo que está acontecendo na sua volta, você está pensando, vai dar ruim. Mas se você estiver com Ele, Ele vai cuidar, não importa o lugar. Mas Abraão não pensou assim, ele desce para onde? Para o Egito, irmão. Sai do Neguebe, ele desce para o Egito, e lá ele perde completamente a sua dignidade, quando ele oferece e dá a sua mulher para o faraó. Esquecer da promessa, a gente vive cada presepada na vida. Descendo para o Egito, ele olha para Sarai, na ocasião fala, olha Sara, você é muito bonita, a hora que nós chegarmos lá, você vai dizer para eles que você é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, minha mulher, eles vão me matar e vão ficar com você. E ele desce para o Egito então, com esse plano. Chega no Egito, irmão, pare e pense comigo, Deus tinha uma promessa na vida dele, de ser pai de multidão, e ele estava entregando para o faraó, justamente a mulher que iria gerar a multidão. O cara estava se perdendo, perdeu completamente a dignidade, irmão. Estava entregando a mulher. Olha, vou falar uma coisa para vocês, quando você esquece da promessa que Deus fez na sua vida, você perde completamente a dignidade. Isso é muito sério. Quando você esquece da promessa que Deus fez para você, você acaba perdendo a dignidade, trocando por lentilhas, trocando por um momento, por uma sensação. Quando você esquece da promessa que Deus fez na sua vida, você começa a andar por lugares, e esses lugares vai fazer com que você perca a concretização da promessa que Ele fez sobre você. Mas Deus, Ele interviu. Deus, na verdade, Ele precisou dar uma intervenção ali, porque quando Ele promete, Ele cumpre, e Ele precisava cumprir, porque Ele fez uma promessa a Abraão, Ele liberou uma promessa. Você vai ler ali que Deus, Ele toca na saúde do faraó e dos seus súditos, dá uma praga ali, uma doença, e Deus faz o faraó e toda a sua corte entender que aquela doença que eles estavam passando é por causa que ele estava com a mulher de Abraão. Ele não tinha tocado Sara ainda, mas ele estava com a mulher de Abraão. Quando o faraó entendeu isso, o faraó ele vai até Abraão, levando Sara, entrega Sara para Abraão e fala, vaza. Por que você não falou que ela era sua mulher? Eu não quero sofrer o castigo de Deus sobre a minha vida. Pega a tua mulher e sai daqui. Abraão, ele pega a mulher dele, pega Sara. Essa interferência você vai ver ali em Gênesis 13. E ele volta então ao lugar de origem, entre Betel e Ai. Justamente a Bíblia vai falar, né, no versículo 5 do capítulo 13, especificamente, que foi no lugar aonde ele oferece o seu primeiro sacrifício. Volta lá atrás para recomeçar. O problema de hoje é que as pessoas, elas quando erram, elas não voltam para consertar o erro, não voltam para recomeçar. Homens são tão orgulhosos, quando eu falo em homens é aplicado a mulheres, são tão orgulhosos que não voltam, não retrocede para novamente refazer aquilo que precisa ser feito. Querem geralmente passar um pano e continuar, e deixando ponta solta para trás. Meu irmão, minha irmã, você precisa voltar naquela pessoa e resolver as pendências. Não dá para você viver a promessa de Deus na sua vida sem que as pontas soltas, sem deixar ficar deixando ponta solta para trás. Não dá para viver as promessas de Deus sem que você resolva aquela situação financeira. Aquele erro que você começou lá atrás precisa ser ajustado para que você possa continuar de novo.
Então às vezes, irmãos, nós temos que deixar o egoísmo de lado, retroceder, voltar para trás e começar de novo da onde paramos. Abraão, o que ele faz? Ele volta justamente no lugar, até onde ele tinha feito as coisas certinho, e ali ele invoca novamente o nome do Senhor, para recomeçar a sua jornada, porque a vida dele foi uma jornada de adoração. Irmão, você precisa recomeçar muitas vezes. Deixa de orgulho, recomeça, sabe por quê? Porque tanto na minha quanto na sua vida há uma jornada a ser trilhada. A vida da gente só caminha, não tem como parar. E se ficar coisa errada para trás, vai ter que arrumar, irmão. Se há uma promessa, retroceda ali e volta. Assuma os erros se errou lá atrás. Retroceda se você errou lá atrás, porque não assumir os erros e não retroceder é um perigo para a nossa vida. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, quando Adão e Eva eles pecam, lá no Éden. Deus desce no jardim, fala com eles: Adão, cadê vocês? Cadê? Deus sabia onde ele estava, né? O Pedro Duarte fala que Deus é engraçado. A Bíblia diz: para onde irei eu a fim de me esconder da tua presença? Se eu subir no mais alto, tu estás. Se eu for às profundezas da terra, também tu estás. Se eu for às margens dos oceanos, dos rios, se eu fizer a minha cama na sepultura, não há um lugar. O provérbio está escrito: olha, que os olhos do Senhor estão em toda a terra. Aí desce Deus no Éden e fala: Adão, cadê você? Os caras escondidos, os dois escondidos atrás da moita. Até que Deus chega até Adão. Ah, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. Mas quem contou para você que você estava nu? Você comeu do fruto por acaso? Eu comi, mas a mulher que tu me deu, ela que me deu o fruto. Aí Deus vai na mulher: você comeu do fruto? Não, a serpente. E se eles tivessem assumido o erro, pedido perdão? E se? Quando Caim mata Abel, Deus chega para Caim e pergunta: Caim, aonde está o teu irmão Abel? Quem sabe se Caim mostrasse arrependimento, assumisse o erro que ele cometeu, Deus o teria perdoado. Mas sabe qual foi a resposta de Caim para Deus? Por acaso eu sou a babá do meu irmão? Por acaso eu sou o cuidador de Abel? Não faço ideia onde ele está. Não assumir o erro é coisa grave, meu irmão. E às vezes nós, cristãos, tem muita coisa que a gente precisa voltar e assumir. Muitos lugares que a gente precisa, irmão, caminhos, nós precisamos voltar para caminhos de Betel novamente, para recomeçar da onde nós erramos, da onde nós deixamos, porque uma jornada nessa vida é uma jornada com Cristo. Você que é cristão, você que aceitou Jesus, que se batizou, começou nessa jornada, irmão, e talvez chegou um momento em que você deixou o Cristo de lado e prosseguiu sozinho. Não, porque agora eu já conquistei, eu consegui a bênção, né? Exemplo, comprei o carro, comprei a moto. Não, porque eu pedi a Deus, já alcancei a cura. Amém, amém, Deus. Agora você fica aqui, eu vou sozinho. Não, meu irmão, aí chega lá na frente, quebra a cara. O que você vai precisar fazer? Voltar novamente, assumir o erro e dizer: Senhor, eu errei, caminha comigo novamente, volta comigo novamente. Abraão, ele fez isso, assumiu o erro, e ele continua a sua jornada de adoração, uma vida de devoção a Deus, adoração. Você vai ver em Gênesis 15:10, ali é exatamente o momento em que Deus ele faz uma aliança com Moisés, com Abraão. E é justamente no capítulo que nós lemos de Josué, capítulo 24, que Deus, ele ali está novamente renovando a aliança com aquele povo que tinha feito com Abraão em Gênesis no capítulo 15, versículo 10. Este foi o primeiro sacrifício, primeiro altar que Deus pediu para que Abraão levantasse. Nenhum dos outros altares Deus não pediu, mas esse Deus especificou como ele queria. Abraão estava tão velho, com as forças tão fracas, que ele começa a preparar o sacrifício. Corta o boi, o novilho, corta ali o carneiro, ele estava tão lento, que a Bíblia vai dizer que enquanto ele cortava, os urubus estavam voando em cima dele para tentar pegar o sacrifício que ele ia oferecer a Deus, de tão lerdo que ele estava.
Quando ele termina de cortar tudo, de oferecer a Deus, ele está cansado e ele dorme. Mas Deus, ele não estava vendo a ação, Deus estava vendo o coração. Sabia que o coração de Abraão estava no sacrifício que ele tinha pedido. Ali vai dizer que Deus, ele desce, porque até então o que Deus tinha feito com Abraão era a promessa de um povo, promessa de uma terra. Só que nesse capítulo Deus vem e firma uma aliança, meu irmão. Derramamento de sangue, sacrifício, firma uma aliança. Só que Abraão, ele não conseguiu concluir porque ele dormiu. Só que daí a Bíblia vai dizer que Deus desceu, firmou a aliança, aceitou o holocausto. Aquilo que muitas vezes o homem não consegue, ou que nós como seres humanos não conseguimos. É como se Jesus, é uma tipologia de Cristo. Quando Cristo, ele vem e cumpre e faz uma aliança conosco, cumprindo a minha parte e a parte dele. Porque ele veio, desceu, cumpriu toda a lei que eu e você não fomos capazes de cumprir. Jesus, ele veio, ele proporciona essa aliança, a nova aliança. Mas aqui, essa aliança, Deus, ele vem, aceita o que Abraão tinha oferecido ali, e firma então uma aliança com Abraão e toda a sua descendência. E Abraão, ele continua. Você vai ver ali Gênesis capítulo 21, versículo 33, quando Abraão, ele levanta um altar de gratidão. Cara, Abraão levantou muito altar. Você acha que Deus errou na escolha que ele teve quando tirou Abraão de Ur? Não errou, porque conhecia. Gênesis capítulo 23, ele teve aquela situação com Lameque lá, mas foi resolvido. Aí de repente, depois que foi resolvido, o que Abraão faz? Levanta um altar de gratidão pelos poços que ele tinha cavado, porque os poços tinham água, a água naquele tempo era difícil. Então ele estava sendo grato a Deus pela bênção que Deus tinha colocado sobre a mão dele, pela bênção que Deus tinha derramado sobre a vida dele. E essa adoração foi uma invocação. Ele invocava a Deus nos altares que eles levantavam. Ele tinha uma fé inabalável, tanto que ele está na galeria da fé de Hebreus 11. Ele tinha um coração de adorador, uma vida de adoração. Agora, o que eu quero trazer para mim e para você é que nós precisamos termos essa vida. Nossa vida ela precisa ser uma vida de adoração. Hoje foi postado no grupo lá, em que quando nós reunimos como igreja, nós cultuamos, mas a nossa vida, o nosso modo de viver precisa ser um culto a Deus. A maneira em que você vai viver amanhã o seu dia precisa adorar a Deus. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. As Escrituras dizem isso. Viver uma vida de adoração, meu irmão, e viver uma vida de adoração a Deus é uma aventura. Viver uma vida de adoração a Deus muitas vezes sai do controle da nossa vida. E nós vemos que Abraão, ele perde o controle da vida dele no momento em que Deus pede Isaac, que era o outro sacrifício que Deus vai e pede para Abraão. Sabe que nessa jornada, meu irmão, às vezes Deus vai pedir aquilo que você mais ama, para mostrar para você aonde está a sua devoção, ou aonde está o teu coração. A forma de Deus revelar o nosso coração a nós mesmos é quando Ele pede para que nós venhamos abrirmos mão de alguma coisa que nós gostamos muito de fazer. Aí Ele escancara o seu coração e mostra para você mesmo aonde está o teu coração. Meu irmão, a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é justamente nesse capítulo de Gênesis 22, quando Deus pede para que Abraão sacrificasse Isaac. Chega no pé do Moriá, fala para os seus 2 servos e diz bem assim: nós vamos subirmos e adorarmos. Quando nós adorarmos, nós voltaremos. Ele ia subir para matar o filho dele lá em cima, meu irmão. Você consegue imaginar isso? Falar para os servos dele: nós vamos subir, nós vamos adorar. Depois que nós adorarmos, nós vamos voltarmos aqui. E ele sobe em cima. Vou falar para você uma coisa. Abraão, ele cria absurdamente que Deus ressuscitaria Isaac das cinzas, porque o que Deus pede para Abraão não era meramente um sacrifício, aonde ele ia imolar Isaac. Não, Deus pede para Abraão um holocausto. Sabe o que é um holocausto? Após sacrificar e matar o animal, ele deveria ser queimado até os seus ossos. Deus, ele estava crendo absurdamente que
Abraão estava crendo absurdamente que Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas. Ao nível de fé do homem, ao nível de fé do rapaz, meu irmão. Na galeria dos heróis, no versículo 19 do capítulo 11, Abraão, ele levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. Assim está escrito na Bíblia. E figuramente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Sabe qual é o mistério desse versículo? Abraão, ele creu absurdamente que Deus, o versículo está dizendo, poderia ressuscitar Isaac dos mortos. E figuramente ele recebeu novamente Isaac dos mortos. Sabe por que o versículo diz isso? Porque no coração de Abraão, ele já tinha matado Isaac. Ele cria que Deus poderia ressuscitar, mas no coração dele, é como se Isaac já estivesse morto. Quando ele coloca Isaac, ele vai matar, o anjo intervém e fala: rapaz, você é louco mesmo, é virado no giraia, não faz isso não. Olha ali do lado, o que tem ali? Eis ali o Cordeiro de Deus. Quando você entrega o controle para Deus, meu irmão, Ele provê. Agora, quando você quer tomar para si o controle da sua vida, aí é você que vai ter que prover, meu irmão. Vai dar conta? Vai dar conta dessa enfermidade? Dessa situação financeira, vai dar conta? Dessa situação familiar, você vai dar conta? Se você quiser ficar no controle, meu irmão, é contigo. Agora, se você quiser perder o controle, entregar a Deus, Ele vai prover. Ele é o nosso Deus, Ele é o provedor, meu irmão. Assuma hoje que perdeu o controle de algumas áreas da sua vida. Entregue esse controle para Deus. Quando Abraão diz: o Senhor proverá, nesse momento ele sabia que ele já não tinha mais controle. Deus proverá, está na mão de Deus. Sabe aquela situação que você está passando? Deus proverá. Aquela causa familiar, sabe? Aquele elefante branco, como diz o ditado, no meio da família. Deus proverá. Experimenta perder o controle para você ver, meu irmão. É uma doideira viver uma vida de adoração. Se eu perguntar para você qual é a adoração que Deus está pedindo para você, qual é a adoração que Deus está pedindo para você nessa vida? O que está faltando você entregar para Ele que Ele está pedindo? Porque às vezes Deus pede algumas coisas para nós que aparentemente é simples, nós abrimos mão, e às vezes por ser simples a gente acha que não é Deus. Ah, mas é só isso, é simples, não vai lhe fazer falta, mas abra a mão para você ver, porque a hora que você abrir mão vai fazer falta. Não faz falta até Deus pedir. Qual é a adoração? Aquilo que tem roubado o seu tempo com Deus. O que Deus tem pedido? Ah, eu não sei, Eliseu. Nós temos uma vantagem sobre Abraão, e nós temos o Espírito Santo. Então pergunte a Ele, pergunte ao Espírito Santo qual é a adoração que Deus está requerendo de você, meu irmão, porque Ele é o seu ajudador. Ele é o meu ajudador. Você não está sozinho nessa jornada. Nossa vida é uma jornada. Você recebeu o Espírito Santo de Deus quando você o aceitou como Salvador da sua vida. Portanto, Ele habita em você. Você não está sozinho. Você tem um ajudador sobre a tua vida. João 16:13 vai dizer que quando esse Espírito, Jesus estava falando do Espírito Santo, quando ele vier, quando esse Espírito vier para nós, ele já veio. Ele nos guiará, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar das coisas que Ele ouve lá e fala para você. Jesus, Ele fala, quando esse Espírito Santo vier, Ele vai trazer no seu coração, meu irmão, palavras que o próprio Cristo está falando na sua vida, e vai fazer com que o próprio Cristo saiba daquilo que você está pensando, daquilo que você está orando em seu coração. É o Espírito Santo que faz esse meio de campo. Nos tempos de Abraão, tanto de Abraão quanto dos patriarcas, dos profetas, era muito comum Deus falar de uma forma externa, era através de vozes. Mas Deus, Abraão ouvia a voz, era Deus falando. Chamava Moisés, o mundo tremia, Moisés sobe. Deus falava de uma forma externa, mas quando, na nova aliança que Jesus proporcionou, Ele fala aqui, ó, Ele fala aí dentro, porque Ele está em você. O mesmo Espírito que está em mim, está em você.
Por isso que você precisa conversar com Ele, para que você tenha uma vida igual Abraão teve, mas diferente. Você tem essa vantagem, esse upgrade, o Espírito Santo que pode guiar a sua vida, meu irmão, guiar a sua vida. Porque quem vive guiado pelo Espírito Santo não fica fazendo a prova de Gideão, a prova da lã, a prova do, se tiver molhado, sabe, tem gente que vive ainda no misticismo, dizendo, não, porque se chover é porque Deus falou, meu irmão, Deus não vai dar sinais externos para você. E caiu um raio num carro lá fora, Deus, não, meu irmão, não é no seu não, Rosana, a Rosana já fuzilou eu aqui já, não é caminhonete não. Porque se fizer sol é um sinal que Deus... O Espírito Santo fala dentro de você, meu irmão. Não tem mais sinais externos, não precisa ficar fazendo prova. O problema é que às vezes a gente não alcança um grau de maturidade em uma vida com Deus, e aí a gente tem dificuldade de ouvir quando Ele está falando. Quando nós não somos maduros espiritualmente, nós precisamos que terceiros venham falar aquilo que Deus muitas vezes quer falar, porque nós temos dificuldade de ouvir Deus falar. Aí a gente corre atrás de um profeta, aí a gente corre atrás de uma pessoa que pode ter uma palavra de conhecimento, pode ter ali uma palavra revelada das Escrituras para trazer, porque eu não alcancei a maturidade para ter uma vida com Deus. Sabe, o que João vai dizer no versículo 1, quando ele fala de Jesus, ele diz bem assim: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem considerados filhos. Amém? Esta é a palavra. Todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o direito de serem considerados filhos. Só que quando nós falamos no contexto de filho, vamos pegar do extremo ao extremo, para a gente não perder tempo com o adolescente. Mas tem o bebê e tem o homem maduro. É filho, eu sou filho. Mas o Vitor ali é filho também, é um bebê. Assim nós somos como cristãos também, na fé. Quando nós o aceitamos, aquele que João escreve, todos aqueles quanto receberam deles o direito de serem chamados filhos de Deus, bebês, como gerados. Bebês obedecem, crianças obedecem, pessoas imaturas, crianças que são imaturas ainda elas obedecem. Agora, quando você olha para Romanos 8,14, ali vai dizer, Paulo escrevendo, que todos aqueles que é guiado pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Mas espera aí, quem é filho? Quem recebeu Jesus ou quem é guiado pelo Espírito Santo? O sentido do texto que Paulo fala em Romanos está num outro grau de filho, de um filho mais velho, de um filho mais maduro, que já tem entendimento das coisas, que sabe como se relacionar. Sabe, irmão, há uma diferença em você tratar um bebê. Eu não vou tratar ali o Vitor da mesma forma que eu trato o Marcelo, é diferente. Eu não vou dar a mesma comida ali para o Vitor da mesma forma que eu dou comida para o Rivael, é diferente. A forma de relacionar, e às vezes tem pessoas que não alcançam uma maturidade, querem viver na fralda ali, só obedecendo a Deus. Há uma diferença entre filhos bebês e filhos maduros. O que você é, meu irmão? Filho maduro ou bebê ainda? Porque às vezes, quando nós recebemos algo de uma palavra de Deus para obedecer, como filhos imaturos, às vezes nós até obedecemos, mas nós não honramos. A diferença de um filho maduro, por exemplo, eu casei, saí da casa do meu pai, não obedeço mais ele, mas eu honro. Seus filhos, quando casam, deixam de obedecer vocês, pais. E eles começam, quando atingem a maturidade, eles começam a honrar. Há uma diferença, porque às vezes aquele que obedece não honra. Existem filhos que obedecem para não ficar feio. Existem pessoas, que obedecem o seu chefe, às vezes por ficar, senão fica feio. Cumpre ali uma ordem do pastor, porque senão todo mundo vai ver e vai ficar feio, mas não honra. Agora, quando você honra alguém, aí você obedece. Quem honra, obedece. Quem obedece às vezes não honra. Esta é a diferença entre filhos maduros e filhos imaturos. Bebê, meu irmão, sai dessa fralda em nome de Jesus. Vamos viver uma vida de intensidade, ouvindo Deus falar no nosso coração, porque Deus, Ele fala por intermédio do seu Espírito, e o Espírito dele está em você. Mas a pergunta que muitas vezes, vocês estão aí, irmãos, dá um amém aí. Quantos estão entendendo essa palavra? Quantos estão sendo abençoados? Não fala só porque eu estou pregando, não. Quantos estão decorando para depois fazer bonito na célula? Subiu o nível então, é muito fácil.
A grande pergunta das pessoas é: como que eu escuto Deus? Como que eu ouço Deus? Eliseu, você escuta uma voz, alguém cochicha no ouvido? Há uma diferença que ainda os filhos que estão no processo de amadurecimento espiritual ainda não entenderam a forma que Deus fala, a forma que Deus comunica. Ele fala por intermédio do seu espírito, e existem várias formas que Deus fala. Deus fala através de visões. Aquela passagem de Atos 16, quando Paulo ele tem uma visão de dois homens que falam uma mensagem para ele dizendo bem assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Quando ele volta em si, a Bíblia vai dizer ali no capítulo, se eu não me engano, 10, no versículo 10 do capítulo 16, eles entenderam que aquela visão era uma mensagem de Deus. Deus estava falando com Paulo por meio de visões, mas Deus também ele fala por meio de sonhos, meu irmão. Você que é maduro, Deus ele fala através de sonho. Só que tenha discernimento, porque às vezes quando você está muito pilhado para alguma coisa, é logicamente que você vai sonhar com aquilo. Ah, você viveu um dia no parque, né, e brincou e pulou. Você chegar à noite, pode ser que você sonhe com o parque. Mas Deus ele pode falar através de sonhos. O que cabe a nós, filhos maduros, a termos discernimento de quando Ele está falando em sonhos. Pedro ele teve a visão quando ele estava indo para a casa de Cornélio. Ele dorme e ali em sonhos Deus mostra aquele sonho do lençol, aquelas coisas aradas descendo lá. Nós falamos aqui na semana passada, Atos do capítulo. Ganhei um bombom agora, quem acertar. Eu só perguntei porque ninguém ia saber. Deus fala através de sonhos, mas Deus também fala através de uma voz audível. Capítulo 9 de Atos, quando ali estava Saulo indo para Damasco, de repente ele escuta uma voz, só que não foi só ele que escutou. A Bíblia vai dizer que os soldados que estavam junto com ele ouviram a voz dizendo: Saulo, por que me persegue? Irmão, todo mundo ouviu, só Saulo ouviu uma voz audível. Às vezes Deus ele vai falar com você por uma intervenção física, não permitindo que você vá em algum lugar. Não deu certo, é Deus falando, meu irmão. Tenha a maturidade de entender. Ah, mas não tem nada demais. Se houve uma intervenção, se Deus te parou de alguma forma, Deus interviu de alguma forma, Deus está comunicando que não era para você fazer. Ah, mas não deu certo, estava tudo certo para fazer. Irmão, se não deu certo, se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, se vocês que estão aqui têm a convicção que vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que não deu certo é Ele falando: não faça, não faça. Paulo ele foi impedido duas vezes de pregar a palavra. Pregar a palavra é uma coisa boa ou não é? É boa. É uma coisa de Deus? De Deus. Mas o Espírito Santo falou: não vai, não vai. Foi impedido fisicamente, não faça, não vai pregar lá. E Paulo teve essa intervenção, coisa que não deu certo, não era para ele ir. Às vezes tem coisas, irmãos, que são coisas boas, coisas que não são pecado. Aí o Espírito Santo chega para você e fala: não vai fazer. Aí você fala: não, eu vou consultar o profeta. A gente abrir a Bíblia e pedir para Deus falar com a gente, né? Se você não conhece outra palavra, se você não tem uma vida devocional, sabe aquelas pessoas imaturas que falam bem assim: Senhor, fala comigo agora. Abre, pá, coloca o dedo ali. Aí lê o versículo. E Judas saiu correndo e foi se enforcar. É Deus falando ou não é? E aí? Tem coisas que não é pecado, tem coisas que são boas, mas o Espírito está falando não. Como que eu sei que é Deus, mas não é errado? Diana, não é pecado, mas como que eu sei que o não é verdadeiro? Colossenses 3,15. Porque quando Ele fala, você sente paz nas suas atitudes. É aquele negócio que estava certo para fechar, chegou no último momento e você falou não. Você disse não, mas talvez você até perdeu um negócio bom para você, mas foi não. Nossa, a venda da casa estava fechada, aí chegou no último momento, você fala: não vou vender. E quando você está em paz,
Abra aí, Colossenses 3,15, se alguém tiver aí, se alguém for rápido de Bíblia aí. Irmãos, eu gosto que vocês tenham a Bíblia de papel, sabe? Tendo aplicativo no celular é bom, né? Mas o de papel nunca é atualizado. O aplicativo é atualizado. Não, esse negócio aqui é... Você sabe que agora as pessoas existe uma Bíblia que estão tirando muitas passagens da Bíblia, versões novas que são perigosíssimas, tirando a essência da palavra. Mas quem achou? Leia aí alguém que achou bem alto aí. Por mais que a gente coloque no telão, irmão, tem um Bíblia, tá? Telão é para visitante, para quem está vindo começando agora, você que é maduro. Leia, Paula. Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de que formassem um só corpo. Paz. É para que vocês vivam em paz. Então, se aquela decisão que você tomou era boa, era certo, não era errado, não era pecado, mas não deu certo, no último momento, se você estiver em paz, é o Espírito Santo que falou. Ah, mas era bom, fica em paz, está em paz, amém, não deu certo, amém, meu irmão, descansa. Deus tem coisa melhor para você, Deus tem outra oportunidade, ou talvez Deus está te livrando de algo pesado aí. Irmãos, eu estou parado faz 3 meses, vai fazer 3 meses, sem salário, voltei de férias, a bênção de Deus na vida da gente. Passei essa semana na perícia, semana que vem talvez saia aí o resultado, aí tem que dar entrada para receber o pagamento. Mas sabe o que é interessante? É que se Deus falou que ia cuidar, Ele cuida, gente. Ele está cuidando. As contas estão pagas, as contas são altas, eu não sei como. Deus, Ele proveu lá atrás, para o que hoje eu pudesse estar usando. Saiu do meu controle, mas está no controle dEle. E se Ele está controlando, eu só tenho a convicção que a minha vida é direcionada ou é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu não preciso temer. A música, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Jeová Jirê. Jeová Jirê. Crentes maduros às vezes tenha um entendimento que uma situação ruim que ela esteja vivendo não foi o Satanás que colocou. Porque quando a gente está passando perrengue, não, porque Deus permitiu e o diabo nos levou para um caminho que eu estou sofrendo, que eu estou padecendo. Lucas, capítulo 1, capítulo 4, quem é bom de Bíblia, Lucas capítulo 4, no versículo 1, sabe que é algo interessante ali, que uma pessoa cheia do Espírito Santo vive? Amém? Tem que ter Bíblia na mensagem, né, irmãos? Quem achou pode ler aí. 4, 1, vai, Natália. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus, cheio, transbordando do Espírito Santo, cheio da graça, ele é levado para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E às vezes, irmão, nós questionamos Deus, mas eu estou orando, eu estou buscando, eu estou clamando, eu estou cheio do Espírito. Por que eu estou sofrendo essa afronta? Por que eu estou sendo tentado? Por que as pessoas estão vindo, está tendo toda aquela circunstância no meu trabalho? Por que está acontecendo isso? Eu estou cheio do Espírito Santo, meu irmão. É prova. Essa prova não significa que você vai estar sozinho. O deserto não significa que vai durar para sempre. Não, é um processo que você vai ter que passar, porque você tem uma promessa. Deus precisa te moldar e te forjar para que isso se cumpra na sua vida, para que quando você alcançar a promessa, você levante a mão e fale: bendito seja o nome do Senhor, pois Ele cumpriu a promessa sobre a minha vida. Aleluia. Vamos nos colocarmos em pé, vamos orarmos a Deus. Ter uma vida, irmão, de adoração a Deus é isso. Abraão teve os altos e baixos da vida dele, passou por momentos difíceis,
difíceis da vida deles.